Estamos dando continuidade a essa série de mensagens e hoje eu quero falar sobre mente nobre. Mas o que tem a ver com a palavra mente nobre? Tem tudo a ver e você vai entender ao decorrer do texto. Nobre, de nobreza, algo passado de pai para filho. O pai deixou uma herança e cabe a nós viver de forma nobre. E você pode dizer: pergunte-me como, pastor. E eu vou te mostrar através das escrituras. O Senhor, Ele tem um propósito tão lindo. O propósito de Deus para a humanidade é maravilhoso. E não é para a gente viver de qualquer forma, de qualquer jeito, procurando arquétipos em qualquer lugar, padrões em qualquer lugar, não. Ele te fez de forma especial. Você é singular, você é ímpar, você é diferente de todas as pessoas que existem na terra. A digital que você tem é sua e de mais ninguém, e ninguém pode te roubar também. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 e depois em Romanos 12, 1 ao 3. Então dois textos que nós vamos caminhar por ele. Filipenses 2, 5 e Romanos 12, 1 ao 3. Em Filipenses 2, 5 a Bíblia vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento em outras traduções vai estar pensamento, mente. Numa outra tradução vai estar assim: que você tenha a mente de Cristo Jesus. Tem mente mais nobre do que a de Cristo Jesus? Jamais existirá. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipenses e ele está dizendo: tenham entre vocês a mesma mente nobre de Cristo Jesus. Mais um texto, Romanos 12, 1 ao 3. Vem comigo, Romanos 12, 1 ao 3, texto clássico das Escrituras. Portanto, irmãos, rogo-vos a Deus Pai pela misericórdia, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é o vosso culto racional. E olha o que ele vai dizer: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente pela renovação da palavra, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês todos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Agora, sem perder muito tempo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. E nós vamos ficar em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34, do 2 ao 7. E nós vamos pular, que eu vou te narrar, eu vou ler para você, nós vamos ler pausadamente a história do rei Josias. Quem era o rei Josias, afinal de contas? O oitavo, o 16º rei que passou por Israel. Gente, um menino de 8 anos que assume o reinado, precoce, novo, caiu de paraquedas em Judá, junto com Jerusalém. E o que eu vou fazer? E ele começa a trabalhar. E eu quero navegar contigo nesses versículos para mim poder trazer aquilo que está no coração do Pai para o seu coração nessa noite. Olha o versículo 2 ao 7. Josias fez o que agrada a Deus, seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, se é o 8º ano, se ele começou com 8, ele já estava aqui com 12, 16. Olha que interessante. Josias começou a adorar a Deus do seu antepassado Davi. 4 anos mais tarde, ele começou a purificar a terra de Judá, a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos
de adoração, os postes da deusa Serra e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou todos os altares. Gente, ele foi destruindo tudo. Vai comigo agora no versículo 14. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Hilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Safã disse também: tem aqui comigo um livro que Hilquias me entregou. E ele leu o livro em alta voz para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou a sua veste em sinal de tristeza e disse: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que o livro manda. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido a sacrifício a outros deuses, e assim fizeram eu ficar cada dia mais irado. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor Deus de Israel, digo isso ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como eu ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém e seu povo. Agora, para a gente poder terminar esse texto, vai no versículo 29, 33. 2 Crônicas 34, 29 ao 33. Hoje tem bastante embasamento bíblico. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e Jerusalém se reunissem, e todos ficaram juntos no templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pelo qual eles obedeceriam e guardariam a sua lei e seus mandamentos com todo o coração e a sua alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo fosse fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança com o Senhor seu Deus e todos os seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia na terra dos israelitas, e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer o Senhor, o Deus de seus antepassados. Glória a Deus. Rei Josias, muito novo ainda, ele não conhecia a lei, ele não conhecia as escrituras como eu e você conhecemos. Um garoto novo, 8 anos, cai no seu colo todo um reinado, e para todo lugar que ele olha, postes, ídolos, sacrifício, incenso levantando, gordura de animais para tudo que é lado. E quando Josias ele se depara com tudo isso, ele regaça as suas mangas e ele começa a trabalhar e diz: agora eu sou o rei e as coisas vão ser diferentes. Um garoto de 8 anos. Sabe o que acontece, igreja? Eles acham o livro da lei. O livro da lei estava perdido dentro da igreja. O livro da lei estava perdido dentro do templo. O livro que regia a humanidade, aquele que Moisés escreveu, desceu lá, dos 10 mandamentos, estava perdido dentro da igreja. Você já pensou? O livro está perdido dentro da nossa igreja. A Bíblia está perdida dentro da nossa casa. Os tempos mudaram e a Bíblia não está mais perdida dentro de casa. Quem está perdido, muitas vezes, é eu e você. Porque a Bíblia, geralmente hoje, ela está na palma da mão, em alguns aplicativos. E Josias, ele manda reformar o templo, e alguém acha o livro da lei,
e traz para ele: Josias, rei, olha o que eu achei. E o rei olha, o que está escrito? E ele começa a dizer: e no princípio disse Deus. E ele começa a ler os manuscritos, e ele começa a ler a lei, porque a Bíblia, de certa forma, ela era escrita de forma oral. Eu ouvi o que ele falou e que ele falou naquele tempo. Estou falando do Alcorão. E ele começa a narrar, e ele começa a ler as escrituras. E a Bíblia diz que naquele momento Josias, ele se desespera, ele começa a chorar, ele se humilha, ele rasga a sua veste, ele diz: eu não acredito que esse livro estava perdido esse tempo todo. E sabe o que ele faz? Olha, nós precisamos ouvir a Deus. Chama aquela profetisa, e tinha uma mulher no palácio, que ela ouvia a Deus. E quando eles chegam nessa mulher, nessa profeta, ela diz assim: olha, Deus, ele está bravo com esse povo aí. Deus, ele está bravo com esse povo, mas ele viu o teu coração, Josias, se humilhando, se quebrantando. Ele viu a nobreza da tua mente. E se você se humilhar, e se arrepender, e se buscar os meus caminhos, eu vou fazer algo na sua vida. E a Bíblia diz que naquele momento Josias se levanta e fala: traga todo mundo de Jerusalém, Judá, para cá. E naquele momento, todas aquelas pessoas, muitas pessoas, chegam no templo, e Josias, ele começa a ler a Bíblia. E ele começa a dizer: a partir de hoje, a Bíblia é nosso manual de fé, e nós vamos caminhar pelas Escrituras. A partir de hoje nós vamos caminhar pela palavra de Deus. A partir de hoje as coisas serão diferentes. Estou fazendo uma aliança com Deus, e Deus tem feito uma aliança conosco. Se vocês obedecerem, viverão. Se desobedecerem, morrerão. Já estou me reportando a Deuteronômio. Mas olha que interessante. Olha a atitude desse garoto. Uma mente nobre. E eu quero caminhar em cima disso. Eu fiz algumas observações. Alguém disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Uma mente que se abre, ela não volta mais ao seu estado original. Ela pode até recuar, pode até voltar, mas ela sabe o que ela aprendeu. A sua mente abriu, a nossa mente, ela prepara caminhos. Você sabia disso? Existem caminhos neurais que a tua mente já fez. Quando você vai para casa, já tem um caminho. O lugar que você senta, a forma como você come, são caminhos neurais. Existem caminhos que eles precisam ser desfeitos. Agora existem caminhos que precisam ser abertos, e muitas vezes você vai abrir esse caminho, você vai desbravar, você vai adentrar lugar que você nunca entrou, mas aí você se depara com um medo, aí você se depara com algumas circunstâncias que você não está acostumado a viver. Aí eu chamo você para ter uma mente nobre e se aventurar pelas páginas da palavra do Senhor, porque Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem para vós. É pensamentos de paz, não é de ansiedade, não é pensamentos de morte, é pensamentos de amor, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a dor que você sente, Ele sabe os pensamentos que perambulam a sua mente quando você coloca a cabeça no travesseiro. Aquele boleto que você tem que pagar amanhã, Ele também sabe. Ele sabe da tua dor, da tua necessidade. Mas Ele também sabe que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele diz: se volte a mim, se arrependa. Porque eu olho para você e eu sei que o livro da lei está perdido na sua casa também. Essa é a parte que a gente fica um pouco desconfortável. Mas eu estou aqui para te dizer: tem livro da lei na sua casa? Você tem a Bíblia na sua casa? Você tem o livro da lei na sua casa? Ele não pode estar perdido. Pastor, você lê a Bíblia todo dia? Todo dia. Todo dia. 16 anos de caminhada, 16 anos lendo a Bíblia. Foi feita uma pesquisa ontem, se eu não me engano. 80% dos jovens não tinham lido a Bíblia ainda, inteira. Jovens que estavam num evento que foi feito no Brasil, ou no mundo, foi feito um evento grande aí, está rolando nas redes sociais. 20% tinham lido a Bíblia inteira. Hernandes Dias Lopes foi um dos preletores. Ele dizia:
O avivamento que todos queremos ver, ele precisa partir das Escrituras, da centralidade da palavra. Que homem de Deus, numa geração fast food, numa geração tão vazia e tão superficial, um homem se levanta e dá de dedo em milhares e milhares de pessoas e diz: vão ler a Bíblia, porque ela está perdida, ela está perdida dentro do templo. Quem é o templo senão eu e você? Há lugares no mundo que a Bíblia ela é proibida. A Bíblia não entra na Coreia do Norte, você sabia disso? Você sabia que na Coreia do Norte, se pegarem você com a Bíblia, você é decapitado? Milhares de lugares, a Bíblia não entra. Missionários e homens têm que entrar de forma escondida, clandestina, e dar a vida, se preciso for, para cumprir o chamado. Algumas observações. Josias, com 12 anos, ele começa a arregaçar suas mangas, e 2020 está aí. Eu quero convidar você, a partir desse momento, nessa noite, a olhar para trás e começar a ver o legado que foi deixado para você. Josias, ele assumiu um trono, porém, para tudo que é lugar que ele olhava, tinha postes e ídolos, tinha sacrifícios. E os ídolos de hoje são diferentes. Passeando por Beltrão, você não vai ver estátuas de idolatria. A idolatria, mais do que nunca, hoje ela é camuflada, ela está no coração da humanidade. E para ter uma mente nobre, você tem que olhar para a sua vida e começar a fazer uma análise. Eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou me referindo de sistema de crença, cultura. Muitos têm o trabalho como um ídolo. Primeiro o trabalho, primeiro a minha renda, primeiro o meu dinheiro, ou primeiro a minha carreira. O trabalho ele não pode ser um ídolo, a carreira não pode ser um ídolo. Tanto o trabalho como a carreira tem que ser secundário. Não, pastor, é diferente lá em casa. Sinto muito, mas ele, o autor e consumador, ele precisa ser o primeiro, hoje e sempre. Ele não pode ser o segundo. O trono do seu coração não é para você sentar, é para você, com todo respeito, dar lugar a ele. Não porque ele é o velhinho que entra no ônibus e você olha e diz: ai, um velhinho entrou, eu tenho que dar o lugar. Senta no meu lugar, tio. Não, é porque é a majestade, é porque é o majestoso, é porque é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ainda falando sobre isso, muitos têm a família como o seu poste de ídolos, o entretenimento. Há muitas pessoas presas no altar da maledicência, da fofoca. Senta na mesa para falar mal, para olhar para o irmão, olha aquele lá, o que ele está fazendo na igreja, olha aquele outro. Daí passa alguém de moto empinando, estralando e diz: tomara que morra esse desgraçado. A boca não abre para falar coisa boa, mas só para amaldiçoar. Já notou? Quem nunca, né? Viu alguém empinando a moto e tomara que caia. Não estou falando que é legal, tá? Nem que é bonito, tá, Davis? Quer ver quando estrala, né? Aqueles negócios. Tá! Quer ver quando a gente está com o bebezinho em casa dormindo, né? E o vizinho liga aquela música no talo e a gente tem que: Deus abençoe, irmão, mas queima o aparelho de som. Quem nunca fez essa oração que atira a primeira pedra? Porque às vezes eu faço, né? Abençoa, irmão, mas queima o som dele, Jesus. Brincadeiras à parte. Sempre que eu penso em comodismo, eu me recordo de um episódio em que Jesus, ele força, ele obriga, ele insiste aos discípulos a entrar no barco. Por incrível que pareça, isso está na palavra do Senhor. O comodismo, ele é um ídolo dos nossos dias. Está tudo muito cômodo, não está? Antigamente, o que tinha que fazer? Ir lá na locadora, alugar 3 fitas cassete, né? Daí ficava sexta, sábado, domingo, lembra? Tinha os pacotes para passar o fim de semana. Nós tinha que entregar rebobinado, lembra? Senão dava ruim, né? Tinha que entregar rebobinado.
não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Por isso que tinha mais filhos, né? E por isso que os homens eram muito mais homens. Estou falando demais, né? Mas é verdade, hoje em dia está uma decadência. O meu filho mais velho, eu tenho que estar sempre atento ao que ele está vendo no YouTube. Eu tenho que estar sempre ligado no que ele está vendo. Porque eu sou o responsável por trabalhar a masculinidade, passar a nobreza que eu tenho recebido do pai para o meu filho. Porque eu sou a figura mais parecida com Deus que o meu filho conhece. Por favor, não me olhe diferente. Você é a pessoa mais parecida com Deus que os seus vizinhos conhecem. Agora rolou um desconforto na geral. Isso sim, se você tem o teu Deus como teu Pai, como teu Senhor, teu Salvador. E se você ainda não tem, eu quero te fazer um convite para se render a Jesus Cristo, aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador e receber essa nobreza que vem do céu. Pedigree do céu, você tem pedigree, eu tenho pedigree. Não somos qualquer um, igreja. Estou errado? O teu sangue é real. Você não é dessa terra. Gente, nós estamos aqui de passagem. O que a Bíblia diz? Não acumule, não se prenda. A ferrugem, a traça vai acabar com tudo, mesmo se você não morar no litoral. Tudo vai ser destruído. Quem tem casa própria aqui, levanta sua mão. Não tem que estar sempre reformando? Carro. Gente, eu não moro no litoral, né? Faz 4 anos que eu estou em Beltrão. Tive que trocar o cano de descarga uns meses atrás. Daí eu olhei para o cara e falei assim, tá, vai dizer que foi a maresia, porque eu já estou 4 anos em Beltrão. Não, agora foi... Quebrou mesmo aqui. Ah, então tá. Não, porque se fosse maresia, eu ia dizer que é um demônio que veio de lá para cá. Porque não é possível, lá a ferrugem, né? A maresia detona tudo. E Jesus, Ele olha os discípulos e Ele fala assim, vamos, entra no barco. Algumas traduções dizem que Jesus insistiu, outra tradução diz que Ele forçou. Fato é que ninguém tira a farinha com Jesus. Ele colocou todo mundo no barco, Ele subiu no monte e Ele ficou lá, fazendo o quê? Recebendo instrução, recebendo conhecimento, recebendo instrução, recebendo direção divina. E os discípulos estão atravessando. E sabe como é que os discípulos estão? Assim, ó. E sabe o que acontece? Eles não saem do lugar. Eles ficaram mais de 4 ou 5 horas remando sem sair do lugar. Talvez você está assim, ó, há dias remando e não sai do lugar. Aquele pensamento não sai da tua mente, as finanças não resolvem, as coisas não melhoram e está remando, e é só vento contrário, só água na cara e as coisas não acontecem, a vida não vai. Aí quem aparece? Jesus. Lá pela madrugada ele olha, o mesmo que colocou todos eles no barquinho, ele olha, estão remando, né? Ó o vento contrário. E aí, foi Deus que mandou o vento contrário? Foi o diabo que mandou o vento contrário? Uma coisa eu posso te dizer sem medo de errar: Deus permitiu. E Jesus, como quem não quer nada, vai andando sobre as águas. Pedro olha de longe e fala: é um fantasma, é um demônio. E Jesus fala: Pedro, fica calmo, imbecil, sou eu, Jesus. Então permita-me que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro. E Pedro dá 1 passo, dá 2 passos, ele olha para um lado, ele olha para o outro. Pedro, ele está preocupado com o vento, com a tempestade. Pedro está preocupado com o que os outros vão dizer porque você veio na igreja. Pedro está preocupado porque estão falando de você. Bem ou mal que falem, sim ou não? Vão falar. Precisamos destruir esse ídolo. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de vir na igreja. Eu sei que é legal ver um seriado no Netflix, estar em casa no ar-condicionado. Gente, eu sou do tempo que lá em casa não tinha nem porta, era uma cortina daquela de lençol.
Chuveiro? Ah, meu pai amado, a gente tomava banho numa bacia daquelas de alumínio. Sabe aquelas bacias antigas de lavandeira? Era aquelas bacias. E o mais legal é quando terminava o banho, fazer isso aqui, ó. Sabe aquela água suja porque já tinha passado 3, 4? Gente, quando joga o quentinho que desce, dá a sensação de tomei banho. Estou errado? Quem já fez isso? Tem muito porcalhão aí, ó. Aleluia, não sou. Gente, porque assim, tu lava, né? Fica ali sentadinho, fica lavando tudo. Era criança. Mas quando joga, parece mágica, não parece? O barato de tomar banho na bacia é esse, é jogar a aguinha. E a aguinha como? A aguinha era esquentada lá no fogão. Era ou não era? Eu vivia assim, gente. Não tinha reboco. Essa parede aqui o Paulo fez com massa, como é que é o nome? Gesso. Gesso. Nunca ouvi falar sobre isso. Era no salpico mesmo. Ainda a gente colocava o pezão lá, sujava tudo. Gente, hoje é tudo muito cômodo. Lançamento. Tem uns miseráveis que vão lá embaixo. Nem chegou no cinema, o cara já está dando spoiler. Como? Está tudo muito prático hoje em dia. Mas por favor, não deixe o entretenimento, não deixe o comodismo roubar você do melhor. Sabe o que é o melhor? É a pessoa que está do seu lado. É estar em união, é estar em comunhão, é estar em unidade, é estar vivendo, não escondido. É tudo muito cômodo hoje em dia. Nós estamos terceirizando nossos filhos para a gente não ter trabalho. Terceirizando para quem? Google Play, Play Store. Pega, joga, só não me incomoda. Esse joga, só não me incomoda agora. Porque lá na frente, você vai ver que você pisou feio na bola. Tudo que o teu filho quer não é o joga, só não me incomoda. É o pai, vamos brincar junto. Pai, me dá atenção. Pai, eu estou aqui. O Tetel, quando eu não dou atenção para ele, chega do meu lado. Papai, tu tá tão lindo. Daí dá 2 segundos, vamos passear? Daí eu olho, opa, meus filhos estão dando sinais que eles estão querendo o pai. Daí eu largo o que eu estou fazendo e dou atenção. Mas nem sempre eu largo o que eu estou fazendo e eu dou atenção. Eu estou confessando e abrindo a minha vida para você. Eu sou igual a você, não muda nada. O que faz eu estar aqui em cima é porque eu não saio de perto do livro da lei. E eu busco ele todo dia. E a primeira coisa que eu faço sempre que eu busco é: Pai, tem misericórdia de mim porque eu sou uma praga. Pai, olha como eu incomodo minha mulher. Olha como eu sou ruim. Vamos caminhar. Abra a sua mente e destrua os altares da inferioridade, do medo, das feridas. Você pode, você consegue, Deus é contigo. A palavra vai dizer: não tenha um conceito muito elevado a seu respeito, nem muito baixo sobre ti. Ou seja, não pensa que você é o santarrão que não precisa ler a palavra, não precisa do livro da lei, e não pensa que você é tão pequenininho que não vai entender o que a palavra diz. Você entende sim, e o Espírito Santo é aquele que te capacita para entender a palavra. Abra a sua mente para aquilo que Deus quer fazer. Josias manda reformar o templo, e ele começa a fazer tudo com muita excelência. E toda pessoa que faz algo com excelência, ela é diferenciada. Sim ou não? Estou errado? Eu estou conversando com o Paulo. Paulo, ele é mecânico, umas semanas atrás, e as revendas mandam um carro para ele, né? E dentro de revendas tem vendedores bons e vendedores ruins, como em tudo que é ramo, sim ou não? E tem uns que vão olhar para o carro e vão dizer assim: olha, dá uma maquiada, bota um óleo grosso, tira esses pneus que estão bons, coloca 2 pneus meia vida e guarda esses e manda para mim. Daí o cara vai lá, dá aquela gambiarra e manda o carro.
Daí eu estou conversando com o Paulo, daí o Paulo assim, tem um cara ali que ele sempre reina para pagar, né? Ele sempre acha caro, mas ele paga. E sempre que ele me pede, eu falo, esse é meu valor. Daí ele diz, Paulo, mas eu tenho revenda. Pois é, mas se tu for lá no outro, tu vai pagar menos, mas tu vai lá 4 vezes. Aqui tu só vem uma vez só, né, Paulo? Foi assim que tu me falou, né? E ele falou para mim o nome do cara da revenda. E no outro dia eu fui conhecer o cara numa reunião lá. Lembra, Alex? Era aquele cara lá. E o Paulo falou, o cara sempre que me traz, ele quer que eu faça um serviço bem feito. Daí no outro dia, 7h30 da manhã, eu estou ouvindo sem saber o testemunho do cara. E o cara está falando do quanto ele vende carro e vende muito carro. Daí eu pego o que o Paulo fala, eu escuto o testemunho do cara que conheceu Jesus e vende carro e penso, é excelência. Tudo que você faz com excelência é diferente. Então faça com excelência. Josias começou a fazer com excelência. O bom, ele é inimigo do melhor, você sabia? Você pode fazer as coisas de qualquer jeito. Vou fazer algo bom. O bom não é ruim, só que ele é só bom. Agora, o melhor, ele é muito superior ao bom. A filosofia é paliativa ao que é de melhor, que é a palavra. Uma palestra de coach, uma palestra motivacional, legal, né? Mas o melhor é a palavra da vida. Não se contente com as coisas boas. Deus tem coisas melhores para você. Amém? Toma posse disso. Tenha medo não. O salário que você ganha pode ser bom, mas ele pode ser melhor. Faça com excelência. Vá mais cedo, saia mais tarde, coloque a camisa da empresa. E pare de olhar para o seu salário e dizer, mas é uma mixaria mesmo, não dá nem para fazer nada. Você ganha de acordo com aquilo que você administra. Você ganha de acordo com aquilo que você se dedicou. Mas eu ganho pouco, então vai estudar mais. Um dia o Márcio Freitas chegou para mim e falou, pastor, o teu currículo é pobrinho, né? Então o que eu vou fazer para melhorar? Me mandou um link lá, um monte de curso online. Fiz 5 cursos, deu não sei quantas horas, deu um monte de horas. Daí quando eu fui levar um currículo, tinha lá 10, 15 diploma. Não é qualquer currículo. Tudo online. Teve um que eu paguei 20 pila, depois que eu terminei o curso para receber o certificado. O restante tranquilo. Quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Então faça com excelência. Josias ele fez com excelência. Vamos arrumar o templo. Começa a faxinar, começa a fazer as coisas. E todo mundo começou a trabalhar e a reformar o templo. Quem está perto de nós sabe, né? 4 anos que nós estamos em Beltrão, nós não paramos de reformar. Não paramos de mexer. Semana que vem vamos colocar ventilador aqui. Essas lâmpadas têm que ir para frente. E já estamos vendo de jogar o projetor aqui atrás e joga a cruz para lá. Estamos reformando a escolinha porque nós queremos dar o melhor para os seus filhos. Só não fazemos mais porque nos falta aquilo que faz todo mundo rir. E às vezes aquilo que faz todo mundo chorar, porque não tem. Ou porque o dinheiro foi a raiz de todos os males. Mas nós queremos fazer com excelência para você, para a sua família. Josias, ele mandou reformar. E sabe o que acontece? Deus viu a disposição do coração de Josias. Escuta. A palavra do Senhor vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esses verdadeiros são aqueles que trabalham como se fosse para o Senhor. Eles não medem esforços para fazer, para ajudar. Esses fazem com excelência e Deus olha e diz, nossa, uau, quem é aquele cara? Olha como ele faz as coisas, olha como ele é dedicado. Ele só ouviu falar de Davi e ele está derrubando os postes de ídolos. Ele está reformando a minha casa. Olha o que ele está fazendo, hein, garoto? Eu vou me revelar para você. E a Bíblia diz que o livro foi achado. E quando eu estou estudando essa palavra e eu vejo que o livro foi achado, eu só penso numa coisa:
ele se permitiu ser achado. O livro da lei não estava perdido, Márcio. Ele estava esperando o momento certo para ser revelado, porque tinha uma pessoa certa. Na bagunça da vida, ou da tua caminhada, o livro está ali, esperando o momento certo. Cadê o livro da vida? Cadê as escrituras? Eu sou apaixonado pela Bíblia. Vieram me pedir alguns livros semana passada para doação. Por baixo eu doei mais de 30 livros. Manda a Bíblia, pastor. Por dentro eu dizia, não mando não. Tenho ciúme das minhas. Tenho mais 10 lá em casa, eu não consigo dar. Um dia eu me desapego. No mínimo uma por ano eu tenho que ler. Talvez você tenha a Bíblia no seu celular em casa, mas talvez ela esteja lá, perdida, escondida. E você está passando tanto trabalho em algumas áreas, e está tudo lá escrito. Deus vê a disposição do coração, e Ele se permite ser achado. Jesus é o verbo vivo. Josias acha Jesus no meio da bagunça do palácio. A Bíblia, a igreja, é o balizador da humanidade. O mais preocupante, olhando a história, é que o livro da lei estava perdido dentro da igreja, dentro do templo. Hoje o livro está na palma da mão, e quem está perdido somos nós. Buscamos nos púlpitos entretenimentos e nos cinemas a palavra do Senhor. Olhamos os seriados e dizemos, isso é heresia, como pode, olha a pouca vergonha. E muitas vezes a gente chega na igreja e a gente quer sentir aquelas coisas. Ninguém me deu uma palavra de revelação, ninguém colocou a mão na minha cabeça, como se isso fosse o ápice do cristianismo. Não é. Como homem que busca a Deus todos os dias, eu estou aqui para te dizer, a palavra ela quer se revelar para você. Josias não leu a Bíblia, escuta, ele foi lido por ela. Essa é a grande diferença entre cristãos e cristãos. Uns leem e outros são lidos. Sabe qual a diferença? É que quando ele começa a ler, ele cai no choro, ele se humilha, porque naquele momento a Bíblia começou a ler ele. Ele não está mais lendo a palavra está lendo ele. A palavra está fazendo um raio-x da vida dele. A palavra está detectando tudo que não presta e está dizendo, olha, cheio de veia entupida, vamos fazer uma endoscopia. Qual é o nome? Angioplastia. Vamos tirar essas veias entupidas, vamos arrumar essa carcaça, porque você se alimentou de tanta gordura, de tanta porcaria, que está aí, ó. Não pode fazer um movimento. A palavra é alimento para a sua alma, não deixe de se alimentar. Uma mente nobre se alimenta das escrituras. Os bereanos, Atos 17:11, não precisa abrir, vai dizer: os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinavam todos os dias as escrituras, para ver se tudo era como estava sendo pregado. Essa palavra, examinavam, sabe qual é a ideia dela, o original? Investigação. Todos os dias eles investigavam. Vamos procurar vestígios, vamos procurar saber se está tudo escrito, vamos procurar se é isso mesmo. Uau, é isso mesmo, ele está pregando a palavra, sem firula, sem ele ser o centro, porque Jesus é o centro. Porque nós estamos em 4 anos trabalhando tanto para bater a casa dos 100, porque Jesus ele é o centro desse lugar. A gente não está aqui falando que você precisa receber a bênção e ter a vida
Mas nós estamos aqui para te dizer que você precisa morrer para que outros possam viver. Eu estou aqui para dizer que a Bíblia ela é tudo e você precisa ter uma mente nobre. Arrependimento é mudança. A primeira coisa que ele fez foi se arrepender. A segunda, ele buscou ouvir a voz de Deus. E depois ele proclama a palavra. Quando somos lidos pelas Escrituras, saímos de nosso estado natural e buscamos romper com tudo que nos prende. Uma mente nobre, ela não pensa só em si, ela busca o favor de todos. Sabe o que Josias fez? Ele chamou todo mundo de Judá e Jerusalém, ele começou a ler as Escrituras, e ele norteou o caminho, ele disse: olha, eu sou o rei, e nós vamos caminhar por aqui, nem para a direita, nem pela esquerda, e nós vamos obedecer tudo o que a lei mandar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu quero te dar a fórmula para uma mente nobre. Existe uma fórmula. Diga comigo, existe uma fórmula. Existe uma fórmula e eu quero apresentar para você nessa noite. Romanos 12, 1, 2, 3, Paulo vai dizer: se ofereçam como sacrifício vivo. Rogo-vos a Deus Pai que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Nem todos que se sacrificam são santos e agradáveis. Há muitas pessoas se oferecendo nos dias de hoje que não são nada agradáveis e muito menos santos. Rogo-vos a Deus Pai que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Uma mente nobre entende que ela precisa de pessoas, ela entende que ela precisa dividir o pouco que ela tem, que nem tem tão pouco que não possa compartilhar. Uma mente nobre entende que ninguém humilha ela, porque ela se auto-humilha, ela se rende aos pés de Jesus. E Paulo continua dizendo: não se amoldem ao padrão, não entrem na forma que você vê na sociedade. Tudo que você está vendo é fake news. Não se iluda com os outdoors iluminados, com as famílias perfeitas em redes sociais. Não se conforme em ser mais um que vem na igreja. Um nobre, ele está sempre em movimento, buscando fazer aquilo que o Pai está fazendo. Transforme-se pela renovação da mente. A Bíblia vai dizer: transforme a tua mente, renove ela todos os dias. Transformação precisa ser constante e diária, porque existe uma batalha na mente. O tempo todo nós somos bombardeados. E tenha sobre si um conceito equilibrado. Filipenses 4:8, eu termino dando a você aquilo que eu recebi de graça. Já no começo da minha caminhada, a cabeça poluída, o primeiro ano da minha caminhada com Jesus, eu tive pesadelo todas as noites, com armas, com brigas, com tiros, aquelas coisas de quem viveu no mundo das drogas, né? E foi um ano de turbulência. E eu chegava para um missionário júnior e dizia: cara, me ajuda, a minha cabeça é bombardeada por tantas coisas, eu sonho, e quando não estou sonhando eu estou acordado tendo pesadelo, com os olhos abertos. O que eu faço para saber se o pensamento é bom ou não? O que eu faço para saber se é de Deus ou não? E ele falou: leia Filipenses 4:8. E a Bíblia vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro é nobre, tudo que for nobre é verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor,
pensem nessas coisas, porque quem vive por essa ótica e por esse filtro tem uma mente nobre. Se você quer ter uma mente nobre, se você quer ter uma experiência com teu Deus, com teu Pai, com o Rei dos Reis, que é nobre, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça no lugar que você está e a orar. Fala com Ele nesse momento. Talvez seja o momento de você fazer como Josias, se arrepender, se humilhar, ir mais profundo. Josias foi mais profundo. Ele já fazia o que era politicamente correto, mas ele foi mais profundo. Ele teve uma experiência com a palavra de Deus. E eu quero desafiar você a ter uma experiência com a Bíblia. Eu quero desafiar, eu quero encorajar você a ler um versículo todo dia, 2, um capítulo. Eu quero encorajar você a começar a ler a sua Bíblia na sua empresa. Antes de abri-la, lê para os seus funcionários um versículo. Intencionalmente eu decoro um monte de versículo bíblico. E durante o meu dia eu fico recitando para as pessoas. E eu chego nelas e eu falo: olha, eu quero te falar algo muito importante. Ah, é? O que é? O Pai, Ele entregou o seu único filho para que você viva e não morra. Ah, isso é Bíblia, João 3,16. E eu começo a recitar outro, e outro, e outro, e outro. E a pessoa começa a sentir o toque do Espírito Santo na vida dela. Eu quero te desafiar a ter uma experiência com a palavra. Talvez, assim como ela esteve perdida na casa de Josias, no templo, ela possa estar perdida na sua vida. Está lá, quem sabe, cheia de poeira. Ou está lá, dentro do seu celular, na palma da sua mão. E você abre todos os aplicativos: Facebook, WhatsApp, Instagram, todos, banco, todos, menos o mais importante. Quero convidar você nesse momento, feche os teus olhos e faça uma oração, seja de louvor a Deus ou de arrependimento, mas fale com Ele, porque Ele está nesse lugar.